Salve, salve galera do rock, galera da música, sejam todos bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Com todo prazer, eu vos falo aqui, André do Rock. Estamos aqui para a gente começar mais um vídeo e falar sobre uma das cenas mais importantes do rock e da música em geral, né? A gente pode falar que o grunge, ele querendo ou não, foi muito importante para os anos 90, né? Foi a cena dos anos 90 que mais se destacou no meio musical. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse movimento, sobre a cena grunge, como é que ela foi importante para o rock, né? E como é que ela se originou, como é que se formou o grunge, né? Então, pessoal, vamos hoje destrinchar um pouquinho a respeito desse movimento maravilhoso, desse subgênero do rock que a gente tanto gosta. E a gente vai falar um pouco sobre o grunge. Então, pessoal, para falar do grunge, a gente tem que entender como é que estava rolando a cena lá na região onde nasceu o movimento, né? Em Seattle. Em Seattle, né? Lá em Washington, bem fica no noroeste dos Estados Unidos, algumas bandas começam a se movimentarem, né? Começam a surgir novas bandas ali. Tudo isso por conta que a cidade, como tinha dificuldade de receber grandes shows, né? E ela que meio que ficava esquecida lá no canto do mapa dos Estados Unidos, fez com que acontecesse uma cena local de bandas independentes próprias dali. Para que essa cena acontecesse, né, dos fatores importantes foi a criação de um selo independente que pudesse lançar os trabalhos das bandas locais ali. E um desses selos que surgiu ali, que foi o mais importante até para o movimento, foi esse selo aí, o Sub Pop. O Sub Pop, galera, ele foi responsável por lançar trabalhos maravilhosos. Por exemplo, o Black do Nirvana é um disco muito bom e foi lançado por esse selo independente, o Sub Pop Records. O Soundgarden também lança seu primeiro EP, também através da Sub Pop. E antes disso também teve o lançamento também do Melvins e do Green River. Green River, que foi uma banda muito importante para a cena grunge, por conta que ela é a primeira banda acreditada como a primeira banda grunge de fato, né? Dela saiu duas bandas, o Pearl Jam e o Mudhoney. O Jeff Ament e o Stone Gossard, né, saíram dessa banda para formar o Mother Love Bone, que posteriormente veio se tornar o Pearl Jam através da tragédia que aconteceu com o Andrew Wood, né, no Mother Love Bone. Então, e com os outros dois membros, né, o Mark Arm e o Steve Turner, eles formam o Mudhoney, que também lançam seus primeiros trabalhos no selo Sub Pop Records. Então, galera, essa banda, o Green River, foi importante para que isso surgisse, né, o Melvins, porque eles mesclavam uma união de sons, né? A influência sonora do grunge, ela é bem diversa. O grunge ele não tem só um estilo sonoro que marca o perfil sonoro do movimento, né? Pelo contrário, é um estilo que engloba várias influências. A gente pode notar isso no som do Soundgarden,
no som do Pearl Jam, do Nirvana, do Mudhoney, do Stone Temple Pilots, do Alice in Chains, enfim, Scream Trees. A gente pode observar que todas essas bandas têm uma sonoridade distinta umas das outras, né? A gente percebe, por exemplo, que o Soundgarden e o Alice in Chains tem uma pegada mais metal, hard rock, tem uma influência ali muito forte do Black Sabbath, né? E a gente percebe já no som do Pearl Jam, aquela pegada do rock clássico dos anos 70 ali, The Doors, The Who. Enfim, a gente percebe que cada um tem seu estilo. O Nirvana já tem uma pegada mais crua do punk, mas todas as bandas se complementam muito bem e elas acabam chamando a atenção do grande público. Mas qual é o disco que marca de fato a cena grunge, faz com que a cena grunge de fato exploda e vá para as cabeças? É esse disco aí maravilhoso que vocês vão ver na sua tela, pessoal. Nevermind do Nirvana. Então, pessoal, Nevermind ele sai em 1991, né? E aí ele faz com que o grunge exploda, né? Como uma nova cena que agora está em evidência, faz sucesso mundial. Só que tem um porém, né? A galera ali que é da cena grunge, eles meio que não curtiram essa parada de sucesso não, né? Até o próprio Kurt Cobain deixou bem claro que a intenção dele não era ser famoso. Eles só queriam fazer o som deles, né? Os caras gostavam de fazer aquilo, eles estavam contentes, satisfeitos em fazer aquele som com aquela pegada, com as influências sonoras que eles tinham, das bandas que eles gostavam. E era isso, pessoal. Claro, os caras gostavam do dinheiro que estavam ganhando, né? Mas a gente sabe que o que eles de fato não gostavam era o assédio de fãs, assédio da imprensa, que de fato incomodava muito aquele pessoal daquelas bandas, né? E a gente sabe que não é fácil mesmo lidar com questão de fama, sucesso. Para quem vive isso, é bem complicado. Mas enfim, pessoal, qual é o legado, né, que o grunge deixa com tudo isso? A gente vê que uma cena independente acontecendo em um local, ela pode sim se tornar forte quando a galera ali se junta, se une, e isso era uma qualidade muito boa da galera ali da cena grunge. O pessoal era todo mundo conectado, galera ali, todo mundo era amigo um do outro. Claro, vai ter momentos que um vai tretar com o outro, isso é normal, e todo relacionamento onde há pessoas, até na família, acontece às vezes desavença, né? Quanto mais em bandas. Mas, destacando essa questão da união, a gente percebe até mesmo que as bandas, entre eles tinham conexão. Por exemplo, o Chris Cornell se juntou com a galera do Pearl Jam para lançar o Temple of the Dog, né? Que era um disco tributo ao Andrew Wood, que era do Mother Love Bone, que é o pré-Pearl Jam, né? Através do Andrew Wood fez com que o Pearl Jam surgisse com Ed Vedder. Mas ali a gente viu que o Chris Cornell, junto com o Jeff Ament e Stone Gossard, se juntaram para homenagear o amigo deles que tinha partido tão precocemente. Infelizmente, uma das coisas tristes que aconteceram durante o período que fez com que se tornasse a baixa do movimento da cena grunge, né, foi as mortes dos vocalistas das bandas, né? A princípio, a primeira morte de um dos grandes cantores daquele movimento, daquela cena, foi o Andrew Wood, né? Foi o primeiro que morreu de overdose. Mas a morte que mais pegou todo mundo na época, que foi a que meio que levou o movimento grunge a dar uma caída, foi a morte do Kurt Cobain em 94, né? Depois que eles lançaram o Acústico MTV, o Inútero, infelizmente o Kurt Cobain já sofria com as questões das doenças psicológicas, né, da depressão e também o uso de entorpecentes, fez com que ele acabasse perdendo a vida dele, né? Mas enfim, galera, a gente sabe que mesmo com todas essas baixas, essas coisas negativas que aconteceram,
isso não apagou o legado que as bandas deixaram, que o movimento grunge deixou, né? Então é isso, pessoal. Então a cena grunge, ela foi a cena de fato mesmo dos anos 90. A gente pode destacar a questão das discografias das bandas dessa época, né? A gente pode falar, por exemplo, do Nirvana, que lançou discos maravilhosos como o Black, já mencionado antes, o Nevermind também, um descasso, que até a música que introduz esse vídeo, Smell Like Teen Spirit, foi lançado como um single também desse disco, né, para promover o disco. Vem depois o Inútero e o MTV Acústico. São discos maravilhosos, recomendo muito vocês a procurarem aqui no YouTube, né? Vai ter disponível para vocês procurar nas plataformas digitais, YouTube, Deezer, Spotify, enfim. É só dar uma procurada. E as outras bandas, né? Como o Pearl Jam também, que lança o Ten, o Versus, o Vitology, só descasso maravilhoso. O Ten do Pearl Jam é quase com the best of da banda, só coisa boa mesmo. E o acústico da MTV do Pearl Jam, que é maravilhoso também, galera. Recomendo demais vocês assistirem. O Soundgarden já lança discos maravilhosos como Ultra Mega OK, o Bad Motorfinger, que é um classicaço da banda, né? Saiu junto ali com o Ten do Pearl Jam, o Nevermind do Nirvana. É um descasso mesmo, que vale muito a pena você ouvir. Lá tem clássicos como Slaving Bulldozers, Outshined, Jesus Christ Pose, enfim, é um descasso. Rusty Cage, só musicão de alto nível. Depois ele lança o Super No em 94 e o Blooded Upside de 96, que é o último disco do Soundgarden ali nos anos 90. Discografia maravilhosa. E o Alice in Chains lança ali o Facelift, né, em 1990, antes de estourar a cena mesmo a nível internacional. Saiu o Facelift do Alice in Chains, que é maravilhoso. Tem clássicos como Down in a Hole, Man in the Box, só musicão também, pessoal. Sai depois o Dirt em 92, sai outros discos maravilhosos da banda. Infelizmente também é uma das bandas que sofreu com a questão da doença, né, do vocalista Layne Staley, que lutava também contra o abuso de entorpecentes e os problemas contra a depressão, que ele lutava também, e veio a falecer um pouco tempo depois também, em 2002. E por último, o Chris Cornell, que foi uma das baixas aí também, foi um dos últimos vocalistas da cena grunge, que infelizmente veio também a interromper a própria vida em 2017. Mas enfim, pessoal, procurem, escutem. Além dessas 4 bandas mencionadas, a gente vai ter o Stone Temple Pilots, o Mudhoney já mencionado também, tem uma discografia muito boa. O Scream Trees também tem uma discografia muito boa nessa cena. Beleza, galera? Então, tem muita coisa boa aí envolvida na cena grunge. Recomendo demais a vocês dar uma procurada. E para facilitar para os meus amigos que gostam do grunge, dessa cena maravilhosa que foi a grande última cena do rock, vou deixar para vocês aqui embaixo no link, no comentário fixado, os links desses discos que eu mencionei, beleza, galera? Pra vocês darem uma procurada e escutar com calma. Pega a ideia, pega a visão, escutem o som dessas bandas que vocês vão curtir demais, vão gostar muito, viu? Essa é a sugestão que eu deixo aí para vocês, beleza, pessoal? E eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Vou deixar vocês aí ao som do Soundgarden ao vivo, tocando no Live Pink Pop 1992. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. Fui.